da burguesia com as suas várias frações, da pequena burguesia com suas várias frações e da classe trabalhadora com as suas várias frações. E em particular lá no campo nós temos como parte da classe trabalhadora os camponeses, alguns camponeses remediados, pequenos e médios proprietários de terra, outros camponeses pobres, sem terra, que são a principal base social do MST, e também nós temos o proletariado rural, que são os companheiros que trabalham como assalariados na agricultura. E por isso que me alegro também que vocês, nessa trajetória histórica, têm compreendido que o papel de vocês, que não é nenhuma receita, mas é justamente colocar a serviço da classe trabalhadora, em especial do campo, nas suas várias frações, o conhecimento científico que vocês, nessa etapa da vida, têm oportunidade de aprender no sentido Paulo Freire. E toda vez que um militante, um sujeito social, coloca os conhecimentos científicos para compreender a realidade, transformá-la a serviço da classe trabalhadora, ele se transforma automaticamente, mesmo que não tenha consciência, no intelectual orgânico da classe, que é aqueles companheiros que dominam o conhecimento, a teoria, e que compartem esse conhecimento com a classe para que ela possa se comportar melhor na correlação de forças, na luta de classes, na sociedade em geral. E evidentemente esse conceito vale também para a burguesia. Muitos dos estudantes de agronomia, veterinária, agrárias em geral, também saem da universidade e depois vão virar intelectuais orgânicos da burguesia, trabalhando para o agronegócio, nas suas diversas funções, entre elas se transformando às vezes em meros vendedores de agroquímicos. Não sei se vocês acompanham com esse nível de detalhe, mas as empresas do agroquímico, que envolve agrotóxicos, fertilizantes químicos, tem nos seus quadros 35 mil técnicos, agrônomos, zootecnistas. Ou seja, eles têm um verdadeiro exército de intelectuais orgânicos a serviço do capital. Na reforma agrária, apesar que até avançamos razoavelmente nas convênios de ATES e com a Pronera, mas nós estamos muito longe de ter 35 mil agrônomos, veterinários e zootecnistas trabalhando para a classe trabalhadora. De maneiras que, infelizmente, ainda a Universidade Brasileira forma muito mais gente para ser intelectual orgânico do capital do que dos trabalhadores. Bem, então me imagino que estou aqui dialogando com futuros intelectuais orgânicos e militantes da classe trabalhadora no campo. E se tiver algum que ainda sonha em ser intelectual orgânico do agronegócio, certamente está perdendo tempo, e eu estou dispensando de participar dessa atividade comigo. Bem, a comissão organizadora
do Congresso me pediu para aproveitar essa manhã e nós conversarmos sobre a conjuntura política. Sempre que a gente fala em conjuntura política, é um genérico para interpretar a correlação de forças na luta de classe. Como eu já disse, nós vivemos uma sociedade capitalista formada por 3 grandes classes, que no caso da sociedade brasileira, inclusive, é muito desigual, muito dispar a representação social dessas 3 classes. Nós temos uma burguesia que, nas suas várias frações, no máximo, conforme o critério que se pode usar, chega a 5% da nossa população. Depois nós temos uma pequena burguesia que no senso comum é mais tratado pela imprensa como um conceito weberiano estruturalista, como se fosse classe média. Do ponto de vista sociológico e do Marx, não existe classe média. Senão a gente teria que dizer classe pequena, classe muito pequena, classe muito grande. Então não há sentido em atribuir a uma classe da nossa sociedade como classe média. Na verdade, eles são pequeno burgueses. E como Marx diz, são burgueses de cabeça, porém têm o bolso pequeno. Ou seja, eles não têm uma renda suficiente para de fato acumular capital, porque inclusive muitos deles vivem trabalhando também, mas a ideologia, a cabeça deles é de burguês e sempre serão aliados da burguesia. E aqui no Brasil, essa pequena burguesia que vocês leem nos jornais como classe média, são uns 10% da população no máximo. De maneiras que a classe trabalhadora, no seu sentido genérico, com as várias frações, somos ao redor de 85% da população. E nesse sentido, a sociedade brasileira é uma das mais desiguais, por causa dessa diferença tão grande, né? Que praticamente de um lado, no topo da pirâmide, nós temos 5% da população que controla toda a sociedade. Mesmo em sociedades muito pobres como Moçambique, Burkina Faso e outros exemplos, apesar da pobreza material, a diferença entre as classes não é tão grande quanto há aqui no Brasil. E muito menos no hemisfério norte, na Europa e nos Estados Unidos, que são sociedades muito ricas do ponto de vista de produção de riqueza, porém a classe trabalhadora durante o século XX obteve muitas conquistas na repartição da riqueza, sobretudo a reforma agrária. Todos os países do hemisfério norte fizeram reforma agrária, ou seja, repartiu-se democraticamente o acesso à terra. E isso criou as bases para sociedades mais igualitárias. Não quer dizer que não sejam injustas, que não haja exploração, mas as diferenças sociais nos Estados Unidos e na Europa são bem menores do que aqui no Brasil. Bem, então quando a gente diz, vamos fazer uma análise de conjuntura, nós temos que compreender, nós queremos fazer, entender como é que está a correlação de forças entre essas classes. Porque a luta política na sociedade é justamente isso, é o confronto permanente entre os interesses das classes. Conjuntura política não é ficar lendo nos jornais
o comportamento dos parlamentares e do governo. Isso é a pequena política, como dizia o Gramsci. Isso é a dispersão da política. Não é necessariamente o comportamento das classes. A luta política se dá pela forma como as classes se posicionam no dia a dia na sociedade. Bem, o segundo comentário ainda introdutório que queria fazer é que há muitas formas de fazer essa análise, então, da correlação de forças da luta de classe. E, evidentemente, cada pessoa usa um método particular e cada um deles pode ser interessante, de maneiras que, se você tivesse convidado outra pessoa, mesmo do campo da esquerda ou do MST, poderia utilizar uma outra metodologia da que eu vou utilizar aqui. Mas o mais importante do que os diferentes métodos de fazer análise de conjuntura é vocês compreenderem que necessariamente uma análise de conjuntura tem que ser feita de forma coletiva. Porque cada um de nós, seja pela sua histórico de vida, seja pelo conhecimento que tem, enxerga de uma forma particular a mesma luta de classe. É como se, usando a metáfora do futebol, a luta de classes é o jogo de futebol, muito semelhante. Tem dois times que se confrontam permanentemente. De um lado a burguesia, do outro lado a classe trabalhadora. O governo, se quisermos, é o juiz com as suas leis, lá. E o povão está na arquibancada. Então, cada um de nós, quando vai ver um jogo de futebol, dependendo do lugar